Item curso: Engenharia de Alimentos. Pequeno quadrado preto disciplina: Frutas e hortaliças. Pequeno quadrado preto professor: Pedro. Pequeno quadrado preto acadêmicos: Lucas, Marcos Leandro e Arthur Aguiar. 2. Hortaliças acidificadas artificial e naturalmente: palmito, picles e azeitonas asterisco. Palmito. O que é origem? O palmito é um alimento obtido do miolo da palmeira. Trata-se de um cilindro branco contendo, em seu, a árvore do palmito. A árvore do palmito Jussara, Euterpe edulízea, encontrada nas áreas que abrangem desde a Bahia até. Tipos de palmito: palmito pupunha, o mais comum é presente. O palmito é o tipo de legume que é colhido do núcleo interno de certas espécies de palmeiras. Ao colher o palmito, a árvore é cortada e a casca e as fibras são removidas, deixando apenas o coração. O paladar do palmito é frequentemente comparado às alcachofras e descrito como leve, suave e crocante. Eles são parecidos com os espargos brancos e podem ser assados, escaldados, salteados, marinados. O palmito é incrivelmente versátil e muitas vezes usado como um substituto de carne para aqueles em uma dieta vegetariana ou vegana. Ele também é reverenciado por suas propriedades de promoção da saúde e é especialmente rico em fibras, proteínas, manganês, ferro e vitamina. 5. Tipos de palmito: palmito pupunha, palmito Jussara, palmito açaí, palmito real, palmito guariroba. Como é feito o processamento de palmito? As conservas de palmito vêm das técnicas fundamentadas nas boas práticas de conservação e higienização na agroindústria. As conservas de palmito vêm das técnicas fundamentadas nas boas práticas de conservação e higienização na agroindústria. Ao longo de todo o processamento do palmito, cada etapa deve ser seguida criteriosamente para produto final com alto padrão de qualidade, ressalta José Roberto Moro, doutor em genética e melhoramento de plantas e professor do curso CPT Produção de Palmito de Pupunha, corte, invase. O palmito é cortado a partir da base, a 9 centímetros, com o auxílio de um molde de aço inox, tanto no processamento industrial como no artesanal. Para padronizar os toletes, eles devem ser separados em 2 tipos, originados dos 2 primeiros e 2 últimos cortes. A distribuição dos palmitos nos vidros deve buscar a boa apresentação do produto e a facilidade para o consumidor retirar o palmito do vidro. No processo, eles devem ser envasados cuidadosamente para garantir a sua preservação estrutural e evitar a sua desintegração ao ser cozido. Basta alternar a base com a ponta de cada tolete no fundo do vidro. Salmoura. Para fazer a salmoura, são necessários sal, ácido cítrico e água em proporção conforme a quantidade de palmitos a ser envasada. Ela pode ser adicionada no vidro quente, temperatura de 80 graus Celsius, ou fria, temperatura ambiente, até que todos os palmitos estejam totalmente submersos na solução. Entre a salmoura e a tampa do vidro, deve haver um espaço de 15 milímetros. Esterilização. O resfriamento deve ser gradual para que não ocorra choque térmico nos vidros. Aos poucos, coloca-se água fria na parte superior do banho-maria, até que a temperatura da água seja reduzida para 40 graus Celsius. Normalmente, a água do resfriamento é clorada para impedir qualquer tipo de contaminação por micro-organismos patogênicos. Armazenamento. Os vidros com palmito devem ser armazenados em ambiente limpo, seco, escuro, ventilado e com temperatura amena. Antes de seguir para a comercialização, é realizado um controle de qualidade, com monitoramento do produto por 15 dias. O objetivo é observar possíveis alterações indicativas de deterioração, como turvamento na salmoura e estufamento na tampa. 9. Picles. É um pepino em conserva um pouco mais ácido e picante. Porém, é que ele pode ser feito de outros tipos de vegetais. Ele pode ser basicamente com qualquer vegetal, conservando com sal ou vinagre, ou os dois.
Ao colocar os vegetais nessa conserva, os alimentos ganham um tempo maior de vida e podem ser consumidos por mais tempo sem riscos de contaminação. A mistura dos vegetais com o vinagre produz a fermentação láctica do alimento. Essa fermentação natural é gerada pela ação de bactérias do gênero Leuconostoc e Lactobacillus, presentes no próprio vegetal. Vegetais mais comuns na hora de fazer um picles. Existem picles de diversos vegetais, mas os mais comuns são cebola, cebolinha, repolho e couve-flor. A fermentação dos vegetais ocorre em salmoura a 10% por 4 a 6 semanas. A concentração dessa salmoura aumenta gradativamente para valores entre 15% e 17,5%. Após a fermentação, é feita a lavagem para, posteriormente, o alimento passar por um tratamento específico que pode torná-lo azedo, doce ou aromatizado. Como fazer um bom picles? Ela é feita com uma medida de água, uma medida de vinagre e 1 colher, sopa, de sal para cada 3 colheres, sopa, de açúcar. Se quiser, acrescente outros temperos a essa mistura. Modo de fazer. Item: lave e seque o vegetal e coloque no pote de vidro, previamente esterilizado. Item: ferva todos os ingredientes para fazer a salmoura. Despeje-a sobre o vegetal. Item: tampe o pote e cozinhe em banho-maria por 15 a 30 minutos. Dê um choque térmico no vidro com água fria e reserve-o virado para baixo, de um dia para o outro. Guarde o picles fechado por pelo menos 1 a 2 semanas antes de abrir. 11. 12. Etapas de produção. 1. Recepção 2. Higienização 3. Descascamento 4. Corte 5. Branqueamento 6. Preparação da salmoura 7. Ar-condicionamento 8. Exaustão e pasteurização 9. Resfriamento e rotulagem. 15. 16. Azeitonas. 17. Apanha da azeitona. Os frutos são colhidos à mão ou por ripagem. As azeitonas caem sobre panos colocadas junto das árvores para o efeito. Existe ainda um processo mecânico de apanha por vibração, adaptável às características da árvore e do terreno. Transporte para a probeira. Uma vez colhida, a azeitona é levada para as instalações para ser elaborada. O transporte deve ser feito em caixas de rede plástica ou em recipientes com água. A azeitona para conserva tem de ser manuseada com muito cuidado para não causar danos no fruto. Fermentação. A fermentação, cura, é feita em tanques revestidos a inox com uma capacidade para 20.000 kg de azeitona. O processo é totalmente natural e foi aperfeiçoado tradicionalmente ao longo de várias gerações. A azeitona é colocada em água a qual é adicionando sal gradualmente, promovendo uma fermentação essencialmente láctica. Não são adicionados reguladores de acidez ou conservantes porque este processo faz com que a salmoura, designação do líquido de conservação e cobertura, atinja naturalmente um pH inferior a 4,5, ideal para a conservação da azeitona em boas condições microbiológicas, sabor e consistência. Escolha, calibração e enchimento. Depois de fermentada, a azeitona é direcionada para a linha de escolha e embalamento. Aqui é lavada, é retirado o pedúnculo e é isenta de todo tipo de impurezas, folhas, paus, etc. Em seguida, as azeitonas são separadas eletronicamente por cores e seguem para diferentes locais. As pretas e verdes são direcionadas para tapetes separados, onde, manualmente, é feita uma última seleção antes de serem calibradas e embaladas nos diversos tipos de recipientes. As azeitonas com defeitos, refúgio, são moídas no lagar, dando origem a um azeite lampante que é enviado para refinarias. 21. 22. Comercialização de azeitonas. No comércio, as azeitonas podem ser encontradas em conserva, enlatadas ou a granel, das quais seguem alguns exemplos. Azeitona verde, em conserva. Azeitona verde recheada, em conserva. Azeitona verde sem caroço, em conserva. Azeitona azul,
em conserva, azeitona azul sem caroço, em conserva, azeitona preta, em conserva, azeitona picada, preta ou verde em conserva, pasta de azeitona. 1. Recepção da azeitona. Depois de ter sido apanhada, a azeitona chega ao lagar. 2. Limpeza. É retirado aquilo que não interessa, desde folhas da oliveira, ramos, pedras, etc. 3. Lavagem. Consiste na lavagem das azeitonas. 4. Pesagem. Nesta etapa, pesa-se as azeitonas. Após estas operações, a azeitona é separada consoante a sua origem e proveniência, azeitona de árvore ou azeitona do chão. Sofre também a primeira avaliação do mestre lagareiro, sendo recolhida uma amostra para ser analisada no laboratório. 5. Moenda. Passadas não mais de 24 horas, a azeitona é transformada numa massa através de estruturas metálicas, moinhos de martelos mecânicos. 6. Batedura. Nesta fase a massa sofre um batimento lento e contínuo, com um suave aquecimento a baixas temperaturas, 25 a 30, durante 25 a 30 minutos nos sistemas clássicos de prensas ou 50 minutos nos sistemas de centrifugação. A temperatura não pode ultrapassar os 30, pois a partir desta temperatura, vitamina E, que ajuda a conservar o azeite, evita a oxidação do azeite provocada pelas lipases, começa a desnaturar. Assim a massa fica uniforme e vai se proporcionando a junção das pequenas gotículas de azeite. Etapas do processo do azeite. 7. Extração do azeite. A extração do azeite pode ser feita através da decantação, processo mais antigo, ou por centrifugação da massa. O processo de centrifugação consiste em sujeitar a massa a um movimento de rotação em alta velocidade, o que provoca a separação do azeite das águas e bagaço da azeitona. 8. Filtragem. Este é um processo facultativo. Depois de separado, o azeite é filtrado de modo a retirar partículas que possam existir. O azeite pode ser filtrado apenas uma vez antes do embalamento, 2 vezes, uma após a extração e outra antes do embalamento, ou então não ser filtrado. 9. Armazenamento. O azeite é armazenado em recipientes a uma temperatura de 15 a 16 graus Celsius para a decantação dos sólidos resultantes do processo de extração. 10. Embalamento. O azeite é embalado em garrafas de vidro entre 18 e 20 graus Celsius.